Oi, meus amigos! Hoje nós vamos encerrar o estudo do equilíbrio químico, as leis de Le Chatelier. Queremos falar sobre equilíbrios coloridos. Realmente, os cristais formados de cromo, de cobalto e de cobre são cristais coloridos. Através da espacialidade de seus átomos, haverá uma refração da luz de maneira diferente, decompondo em cores específicas. Quando o cromo está na substância chamada dicromato de potássio, é um cristal de cor alaranjada. E quando o mesmo cromo está na forma de cromato, perdeu o di, na forma de cromato tem cor amarela. A situação do alaranjado para o amarelo é uma situação de equilíbrio, quando o dicromato reage com hidróxido de potássio. Vejamos primeiramente o nosso querido cromo. Não é a pergunta da questão, mas vamos absorver todo o conteúdo. O cromo é um metal de transição, porque ele põe o seu elétron mais energético no subnível D, do nível anterior à última camada. O 20º elétron é o cálcio, é o 4s2, depois vem o escândio, etc., e termina no 24º. Só que o 24º coloca o seu elétron no quarto orbital D dos 5 que existem. Então, já vimos quando estudamos tabela periódica, que quando o subnível D assume 4 ou assume 9, por uma questão de equilíbrio dos átomos, dos elétrons, o elétron que está no subnível 2s, no subnível 4s2, diminui para 4s1, indo o seu elétron justamente para cá. Então, a estrutura eletrônica correta do escândio já nos traz uma novidade. 4s1, 4d5. Pensando em termos de NOx, em termos de carga que ele vai ter quando oxidar. A carga dele, ótima, será 1, porque ele estará perdendo o elétron mais afastado. E uma carga que estaremos vendo no nosso problema será 6. Os 5 elétrons do subnível D e o elétron do subnível S da quarta camada, todos serão doados. Realmente o cromo, ele tem uma eletropositividade bem acentuada. Ele tem uma capacidade de oxidar alta. E é o que nós vemos no dicromato. O dicromato, qual é a estrutura dele? Bastante complexa. Vamos nos apoiar na estrutura dos ácidos. Lá atrás, no capítulo de estrutura de Lewis, nós mostramos que os ácidos, eu estou saindo do sal, estou indo para o ácido original. O dicromato de potássio é derivado do ácido dicrômico. Cromico-cromato, dicromico-dicromato. O ácido dicrômico tem um detalhe especial. Ele que tem uma quantidade ímpar de oxigênio, vai ter que colocar um no meio dos metais cromo. Lembra desse detalhe? Na estrutura de Lewis dos óxidos. O oxigênio, o 7º aqui no meio, e os outros 4, sendo que 2 deles ligados ao H. Justamente, esses 2 Hs, numa reação com base, são substituídos por potássio, por exemplo, que é o caso da reação. Então, teremos KO, CR, dativa O, O, CR, dativa O e potássio. Qual é a carga do potássio? Qual é a carga do cromo nesse dicromato? A carga do cromo virá da
eletronegatividade maior fica negativo, eletronegatividade menor fica positivo. Eletronegatividade maior é do O. A eletronegatividade maior é do O. A eletronegatividade maior é do O, mas lembre-se, aqui são 2 elétrons. E esses 2 elétrons vai atribuir ao oxigênio carga 2. Por isso que eu posso afirmar que todo oxigênio será menos 2. Então eu tenho menos 2, menos 1 com menos 1 dá menos 2, menos 1 com menos 1 dá menos 2. E o cromo, que é o que nos interessa, que carga que ele vai ter? Pode fechar o olho e dizer 6. O NOx do cromo será o resultado da doação dos 6 elétrons que ele tem lá nas camadas de valências. Muito bem, o cromo aqui é 6 e aqui da mesma forma. O dicromato de potássio tem cromo de carga 6. E fecha a conta. Claro que o potássio alcalino, do jeito que ele é, tem carga mais 1. E como é que eu sei que fecha a conta? Fecha a conta porque a fórmula tem que dar um total de 0. Eu que tenho 14 cargas negativas, tem que ter 14 positivas. Menos 2. Menos 2 dos 2 potássios, sobram 12. Divididos por 6, por 2, vai dar quanto para cada cromo? 6. Então, aparentemente, parece uma oxidorredução, mas não é. É uma reação que não é de alteração de NOx, porque o cromo do lado de cá, que é monocromo, é apenas o ácido crômico. O ácido crômico que dá o cromato, no caso de potássio, monocromato. E no monocromato, o NOx continua 6, porque o oxigênio é mais eletronegativo, 2 vezes negativo, 2 vezes negativo, então o cromo continua sendo de NOx 6. Portanto, não se trata de alteração de carga, trata-se de estrutura que se muda. E a estrutura dos átomos numa estrutura cristalina refrata de modo diferente. O dicromato de forma alaranjada e o cromato de forma amarela. Pronto. É entendido os porquês? Reforçando. Menos 2 vai me dar 8. Potássio 1 vai me dar 2. Sobra quanto para o cromo? Sobra 6. Bom, então agora vamos nos despedir do nosso queridíssimo Le Chatelier, que lá atrás verificou que um equilíbrio, primeiro, o que é equilíbrio? Equilíbrio, fisicamente, é tornar o centro de gravidade do corpo cair a sua perpendicular na base de sustentação. E equilíbrio na química, repetindo, é quando a velocidade para a direita equivale à velocidade para a esquerda. Então, a quantidade que está na esquerda equivale à quantidade que está na direita, no sentido de que não se alteram mais. Equilibrou. Não aumenta mais e não diminui mais. Mesma coisa a turma da esquerda. Mas Le Chatelier verificou que a temperatura, que a pressão e acrescentar alguém ou retirar alguém altera sim. Então, se eu exteriormente aumentar a temperatura, ela vai favorecer a reação endotérmica. Se eu externamente estiver trabalhando com gases, se eu aumentar a pressão sobre esses gases, vai favorecer o lado que estará contraindo. E a terceira forma, que é a mais usada. Se você, como numa roldana, no sistema de roldana, se você acrescentar alguém que está, por exemplo, do lado esquerdo, se eu acrescentar hidróxido de potássio, se eu acrescentar, como na roldana, introduzindo a cordinha na esquerda, ela vai girar na roldana e vai deslocar para a direita. Então, acrescentando, desloca para o lado oposto.
Portanto, este equilíbrio colorido do alaranjado para o amarelo, se eu acrescentar hidróxido de potássio em meio básico, portanto, a cor vai ficar o quê? Amarela. É uma resposta sábia. O equilíbrio é deslocado para o outro lado, porque mais moléculas de hidróxido de potássio vão reagir com mais dicromato, produzindo o cromato sem ser di duas vezes. Ao contrário, se você retirar, como na roldana, se eu pudesse puxar a cordinha, claro que a cordinha vai para o lado que eu puxei. Se eu puxar a cordinha, significa o quê? Se eu retirar alguém. Como é que eu posso retirar alguém? Não posso, porque eles estão numa solução, estão reagindo na base das nanopartículas. Eu vou tirar este cara se eu colocar, por exemplo, ácido clorídrico. Se neste equilíbrio, que está tudo bonitinho, se eu exteriormente acrescentar o ácido, qual é o papel do ácido que eu vou ter? Vai ser comer a base, produzir sal e água. Então, acrescentar ácido clorídrico significa retirar hidróxido de potássio. E retirar significa puxar a cordinha, desloca para o mesmo lado. Então, em meio ácido, essa será a pergunta da prova, em meio ácido, qual é a cor do equilíbrio? A cor do equilíbrio será alaranjado. Muito bem. Estamos falando de equilíbrio colorido, que muda de cor de acordo com o deslocamento do equilíbrio. Beleza? Joia! Mais dois exemplos. Um segundo exemplo bem tranquilo. O cobalto, os sais de cobalto, quais? Cloreto de cobalto, nitrato de cobalto, sulfato de cobalto, quando absorvem água, esta água, a água, ela não reage com o cobalto. Esta água se coloca dentro do cristal. Os átomos são pequeníssimos, mas existem espaços vazios. O sistema cristalino é fabulosamente organizado, com espaços vazios. Se esta água entrar dentro do cristal, aquele cristal que estava de uma certa estrutura refratando a luz, passando uma cor azul ao decompor a luz branca, a onda eletromagnética branca, se o cristal que estava azul, se absorver água no seu interior, o cristal vai ter uma alteração estrutural. E essa alteração vai refratar diferentemente. Então, temos aí um equilíbrio colorido, sendo que o cobalto não altera sua carga, altera sua estrutura pela entrada de água chamada água de hidratação. Ela é uma água que não reagiu, é uma água que entrou no cristal. Para que serve isso? Mudam de cor de acordo com a umidade. Você já viu aqueles bibelozinhos? Aqueles bibelôs que num dia seco, eles estão azuis. E num dia úmido, o que acontece num dia úmido? Num dia úmido, eles estão rosa. Então, a vovó sabe, criança, vai chover. Por que vai chover? Porque está muito úmido, tem muita água, essa água vai acabar caindo. Bem, por que ela sabe que está muito úmido? Porque o bibelô que ela tem lá na sua bijuteria, o bibelô está rosa. Está rosa significa que absorveu água. Bom, passa a chuva, o que acontece? A água vai embora, o equilíbrio vai embora. É o caso de tirar água. Se a água sai do bibelô, você vai ter o cristal novamente na forma azul. Portanto,
os cristais de cobalto 2 são coloridos de forma azul e rosa e mudam de cor de acordo com a umidade. Indicam a cor. Indicam pela cor a umidade da atmosfera. E agora um detalhe, você que vai para a universidade, você vai ver que há necessidade de uma grandeza quantitativamente exata. Para que as grandezas não se alterem pela umidade, nas campânulas. Campânula é um sistema completamente fechado, onde se colocam aqueles reagentes que serão objetos da experiência. E lá na campânula não pode ter água para interferir no processo. Bem, então se usa sulfato de cobre dentro da campânula. São pedras incolores que, ao absorver água, numa forma de hidratação, tornam-se azuis. Então, qual é a utilidade do sulfato de cobre anidro? Sulfato de cobre anidro, sem água. O sulfato de cobre anidro serve para absorver qualquer água que tenha naquele sistema que está fechado. Enquanto o sulfato de cobre estiver incolor, significa que ele está absorvendo água. Agora, se você vai lá no laboratório, vai lá na tua campânula, onde está o material que você vai trabalhar, e vê que o teu cristal não está mais incolor. Se o cristal está azul, significa que ele já absorveu toda a água. Ele não está mais absorvendo, porque não tem mais lugar para a água. É a hora de pegar aquele cristal azul e tirar a água dele. Só que aqui tem um detalhe. O detalhe é que foi me dado a variação da entalpia negativa. Então, nós que estudamos termoquímica sabemos que o processo no qual há um abaixamento da entalpia, a entalpia é a energia do sistema, está lá em cima. No final, a entalpia está lá embaixo. Ué, o que aconteceu? A entalpia diminuiu. Onde é que está a energia? A entalpia que estava aqui foi embora. Significa, portanto, que é um processo exotérmico. A absorção de água é um processo exotérmico. Tende à espontaneidade. A espontaneidade é o sulfato de cobre absorver água e ficar azul. Agora, para poder ser usado lá no meu dispositivo retirador de água, ele tem que ficar incolor. E como é que eu faço? Eu tenho que passar para cá. E para cá é um processo que? É um processo que? Endotérmico. Para resolver essa parada, o Le Chatelier diz que a temperatura favorece a reação endotérmica. Se eu quero fazer com que o processo venha para a esquerda, eu tenho que dar calor. Se eu der calor a ponto de fazer a coisa fritar, de tanta temperatura, põe-se num cadinho, põe-se lá no bico de Bunsen, a altíssima temperatura, direto no fogo, para que este intenso calor tire essa água fora. Tirando essa água, desloca para a esquerda. Então, o aumento da temperatura favorece a endotérmica. Portanto, a recuperação do desidratante de laboratório é através da alta temperatura. Aí, de azul, torna-se incolor. A química é ótima e tem muito mais. Tati, ao seu dispor.